Olá, seres vivos. Você por acaso já sentiu medo assistindo algum desenho? É bem possível que sim, pois embora desenhos animados sejam feitos com o intuito de serem divertidos e engraçados, existem muitos momentos e até episódios inteiros que acabam inevitavelmente se voltando para um lado mais assustador. Isso é algo que pode ser observado na grande maioria das animações que existem, até mesmo naquelas que são feitas exclusivamente para o público infantil. Eu poderia citar uma lista imensa que exemplifique isso, e eu já até cheguei a comentar aqui no canal sobre esse lado mais assustador muito presente, por exemplo, no desenho Bob Esponja, em um vídeo que eu fiz há algum tempo atrás. Mas hoje eu quero falar sobre algo que eu quase não vejo sendo comentado e que tem me chamado muita atenção nos últimos tempos, que é sobre a sensação estranhamente assustadora proveniente de animações antigas, que foram mídias que tiveram sua importância histórica no desenvolvimento e evolução das animações, mas que nos dias de hoje denotam de um ar particularmente desconfortável que pode ser percebido pela ideia que muitos conceitos do terror moderno tiveram como base essas mesmas produções para serem criados, como é o caso das creepypastas. E é por isso que no vídeo de hoje nós iremos falar sobre a estética assustadora dos desenhos antigos. Agora, sem demorar muito, pega um café e vamos pro vídeo porque a história é longa. A modernidade e avanço da tecnologia permitiu que animações, num aspecto geral, evoluíssem para estilos diferentes do que eram originalmente. É possível notar como quase todas as animações de hoje em dia são sempre bastante coloridas, com cores vibrantes e traçados limpos, fazendo sua composição ser visualmente mais atraente e moderna. O que é exatamente o oposto quando olhamos para os primórdios das animações, que despertam um ar perturbador pela forma como eram animados, sendo que isso era resultado da soma dos elementos que constituíam os desenhos como um todo. O som abafado, as filmagens em preto e branco com granulação, expressões exageradas, movimentos estranhos e surreais, além da própria falta de regulamentação dos desenhos da época. Isso abrange cartoons como os próprios clássicos do Mickey Mouse dos anos 30, até outros como Betty Boop e animações do Bimbo, onde essa estética é bem evidente. Apesar de hoje esse tipo de material causar desconforto, a intenção original dessas produções era precisamente as mesmas dos desenhos atuais: entreter o público. Mas o que passa um efeito perturbador nos desenhos antigos é o contraste evidente com os atuais, que trazem a ideia de algo que não é familiar para nós. Não apenas em animações que esses aspectos podem ser notados, como também em filmes que eram igualmente enervantes por carregarem elementos parecidos com animações que, de certa forma, os tornam quase tão equivalentes. Até porque o conceito do entretenimento televisivo basicamente caminha em uma direção única. Mas apesar da intenção das animações dessa época ser de fato para entreter o público, a coisa mais discrepante entre eles e desenhos posteriores é principalmente atribuída pela sua abordagem. Um dos estúdios mais icônicos do século XX é o Fleischer Studios, sendo esse o nome por trás de alguns dos desenhos mais clássicos de sua época. E uma animação que evidencia como a abordagem era diferente nesse tempo e que exemplifica perfeitamente o teor sombrio e macabro dos desenhos é uma animação produzida por esse estúdio chamada Swing e os Sinners de 1930. Nessa animação acompanhamos o personagem Bimbo, que começa o episódio numa tentativa frustrada de roubar uma galinha. E ele acaba sendo impedido por um policial que também estava por perto e que acaba pegando Bimbo em flagrante. A cena seguinte mostra Bimbo fugindo do policial quando encontra um cemitério e decide se esconder lá. E é aqui onde as coisas começam a ficar bizarras. Depois de entrar, o portão se fecha sozinho, e a chave que poderia tirá-lo de lá é engolida pelo portão que é transformado num muro, aprisionando o Bimbo lá dentro, impedindo que ele saia. Depois de trancado, todas as coisas do cemitério começam a ganhar vida e passam a aterrorizar Bimbo de diversas formas, criando um verdadeiro cenário de terror para o personagem. As lápides começam a cantar uma música em jazz que apenas servem para perturbar Bimbo, com a letra voltada para falar sobre a pessoa horrível que ele é, enquanto as árvores, fantasmas e até o próprio solo começam a torturá-lo fisicamente e psicologicamente. Conforme a cena vai passando, vai ficando claro que tudo isso é uma punição a Bimbo pelas coisas erradas que ele fez no passado, como a tentativa dele de roubar a galinha e até as vezes que ele perseguiu garotas. E bem, essa é uma parte bizarra, mas eu vou explicar mais à frente do que isso se trata. Ele continua sendo perseguido, até que corre até um estábulo onde tenta se esconder lá, mas ali o cenário vira um verdadeiro pesadelo para Bimbo. Lá ele também é torturado por mais objetos e coisas que ganham vida, como se possuídos por alguma entidade, como demônios, que assombram Bimbo enquanto cantam uma música sobre sua morte. E mesmo que durante esse tempo ele ainda implore por sua vida várias vezes, dizendo que será uma pessoa melhor e que não fará mais as coisas que fez,
Esses esforços se mostram inúteis, mostrando que não dá para mudar o seu destino. Ele tenta fugir do celeiro, mas fazendo isso, ele ganha vida, e se inicia uma cena assustadora onde o celeiro se transforma num amontoado de cabeças bizarras que perseguem Bimbo por todo o campo. E a cena se intensifica mais com criaturas estranhas aparecendo que igualmente torturam o personagem enquanto o levam para um lugar escuro. E continuando com o pesadelo, Bimbo cai em um buraco que o leva a ver mais coisas bizarras até que é devorado por uma caveira gigante. E o episódio simplesmente acaba. E sim, não acontece mais nada, o episódio acaba exatamente aí. E isso é uma das coisas que mais fazem essa animação ser macabra, mesmo que muitos outros detalhes também evidenciem isso. O uso de preto e branco das filmagens, sendo uma limitação da época, é um dos pontos principais por trás do olhar de terror dado a animações como essa, que junto da narrativa acaba dando um ar fantasmagórico. Além disso, a própria presença das entidades que assombram Bimbo são bizarras, e isso é reforçado pelas expressões faciais exageradas e a animação que, no geral, é fluida demais, o que acaba criando movimentos surreais para os personagens. E outro elemento que deixa tudo ainda pior é a música tocada de fundo, cantada pelos monstros, que soma o sofrimento de Bimbo de modo a tornar o cenário ainda mais aterrorizante quando olhamos pela ótica do personagem. E já é evidente o teor sombrio da animação no próprio nome dela, que é Swing Your Sinners, traduzido para algo como Balancem Pecadores, servindo como uma analogia à ideia de que o personagem está no inferno ou purgatório pagando pelos seus pecados. Inclusive, havia dito antes que em uma parte os fantasmas começam a cantar condenando Bimbo pelos seus erros do passado. E são 3 julgamentos que eles fazem ao personagem: pelas galinhas que ele costumava roubar, pelos dados que ele costumava tirar e pelas garotas que ele costumava perseguir. Cada um desses 3 evidencia um pecado de Bimbo. Roubar galinhas é o roubo, atirar dados seria o vício em jogos e perseguir garotas seria um simbolismo para a luxúria. E mesmo que durante a animação ele prometa que vai mudar, isso não adianta porque a sentença dele já foi dada. Tudo isso é basicamente um reflexo do contexto histórico do período ao qual o desenho era transmitido. Cartoons como os da Fleischer Studios eram conhecidos pela abordagem crua, porém sofisticada e com muito foco no surrealismo, temas adultos, sensualidade e até humor negro. Tudo isso reflete a sociedade da época, onde apesar da aparência cômica, as histórias e tramas eram desenvolvidas em ambientes maliciosos e urbanos, sendo um reflexo preciso da Grande Depressão dos anos 30, levando um tom sombrio e ao mesmo tempo cômico para os desenhos. Outra coisa que também corrobora para explicar o traço aterrorizante dadas as animações é a forte influência do expressionismo alemão e da era do vaudeville. Isso explica o traço bizarro dos personagens e monstros com expressões marcadas e deformadas. Então, quando consideramos esses fatos, é fácil entender como esse aspecto sombrio era algo relativamente intencional, mesmo que sendo presente em um desenho que, pelo menos teoricamente, deveria ser para crianças. Essa animação de Bimbo, inclusive, é tão destacada nisso que ela é referenciada em uma conquista de Cuphead que leva o nome do desenho Swing Your Sinners. Eu inclusive vou falar mais à frente um pouco mais sobre Cuphead também nesse contexto. Obviamente que não é apenas nessa animação que podemos perceber isso que eu falei. Vale a pena mencionar outras também, como as próprias animações antigas do Mickey Mouse. E para dar um exemplo, eu posso citar o episódio chamado Mad Doctor de 1933. A história dele é voltada para o Mickey procurando o seu amigo Pluto, que foi raptado por alguém, e esse alguém parece uma entidade como um fantasma, mas na verdade é só um médico louco, que leva Pluto até um castelo. A atmosfera do desenho é evidentemente sombria, com um mau tempo, o vento forte batendo nas árvores e os trovões dos céus que criam um cenário bem sombrio. Mickey entra dentro do castelo, onde é aprisionado lá e assombrado por várias coisas lá dentro, incluindo esses esqueletos bizarros que seguem ele pelo lugar. Tudo isso enquanto o médico tenta fazer um experimento bizarro para misturar o Pluto com uma galinha. Ele implora por sua vida, mas não adianta, e Mickey continua procurando ele enquanto é perseguido pelos esqueletos. O episódio tem até algumas sugestões bizarras, como a do médico cortando o Pluto e o Mickey no meio. E o episódio termina mostrando que, na verdade, tudo era apenas um sonho do Mickey, e não havia perigo nenhum. Mas de qualquer jeito, isso ainda não é o suficiente para aliviar a narrativa macabra do episódio. Esse tipo de história perdurou durante alguns anos devido à falta de regulamentação das animações que permitia o desenvolvimento de temas mais sombrios. Isso permaneceu como sendo o comum da época até a implementação do Código Reis de 1934, onde foram criadas diretrizes e regras na indústria cinematográfica americana como uma forma de tornar os filmes mais apresentáveis para o público geral.
Dá pra perceber uma coisa muito característica nessa animação também, que é o uso recorrente de esqueletos, fantasmas e criaturas antropomórficas bizarras no geral, que eram usados com frequência, o que dava um ar inevitavelmente macabro para as animações, como também pode ser evidenciado em Skeleton Dance de 1929. Mas além disso, algo que também pode ser observado nesse desenho do Mickey é o conceito do Rubber Hose Animation, que era um padrão de animação muito usada para fazer movimento nos desenhos. Porém, ela fazia com que os personagens ficassem se movendo de uma forma que fazia eles parecerem estranhos porque fluía de uma forma não natural, o que causa um aspecto bem controverso neles. Um outro estilo de animação muito comum que também teve surgimento datado no início do século XX é o estilo stop motion, que revolucionou a forma como objetos inanimados ganhavam vida através de técnicas específicas como claymation, baseada na clássica animação com massinha de modelar, e também o puppet animation, que se baseava em bonecos articulados. Todavia, muitas vezes esse estilo acabava criando um traço assustador devido aos movimentos irregulares e expressões rígidas. Um dos primeiros exemplos mais notáveis foi a animação The Haunted Hotel de 1907 de James Stuart Blackton, que na verdade é mais um filme com elementos de stop motion do que uma animação, porque conta com a participação de um elenco de pessoas. Mas ainda pode ser notado seu teor sombrio até pelo seu próprio nome, que é Hotel Assombrado. Além de que particularmente nesse filme isso fica mais estranho porque esse é na verdade um filme mudo, e a falta de som para orientar o espectador para a ideia de comédia causa um sentimento bem desconfortante. E seguindo nessa mesma linha, uma das animações que mais destacam um olhar sombrio para os personagens é o The Peanut Vendor de 1933. E esse filme evidencia algo que também é muito forte nos desenhos da época, principalmente para aqueles feitos em stop motion, sendo a percepção do efeito Uncanny Valley, ou Vale da Estranheza, que era resultado das expressões faciais exageradas dos personagens, junto das animações conduzidas com movimentos rígidos, dando um aspecto surreal. E é bem fácil notar isso apenas dando uma breve olhada nessa animação como exemplo. E talvez para quem fosse daquele tempo nem soasse tão estranho, porque era o comum. Mas hoje isso causa um efeito contrário que deixa eles muito mais enervantes do que divertidos, como era originalmente a intenção. De fato, esse olhar de terror dado aos desenhos e animações antigas não é meramente algo teórico. Principalmente para as pessoas de hoje, que estão bem acostumadas com desenhos atuais com colorações saturadas, piadas e tramas mais modernas, a noção de horror dado a produções antigas é psicologicamente explicado pelo contraste divergente entre praticamente todos os elementos dos desenhos antigos. As imagens granuladas, as falhas de áudio e distorções criam um efeito não natural, como se tivesse algo de errado, o que meio que cria um alerta no nosso cérebro. Isso também causa estranheza com o sentimento de liminaridade desses desenhos, passando a ideia de algo esquecido pelo tempo que está perdido no passado, algo que se tornou distante de nós hoje. Isso inclusive já é algo bem percebido até mesmo em desenhos mais recentes, como o Mundo de Gumball ou Bob Esponja, por exemplo. Então, voltando ainda mais para o passado, essa estranheza é ainda mais forte. Por isso que desde muito tempo a estética dessas animações já eram tidas como algo assustador que de fato causam medo. O que é evidenciado por muitas delas serem resgatadas como inspirações, principalmente de creepypastas, como é o caso por exemplo do clássico Side Mouse, que perpetuou como uma das mais famosas creepypastas da internet, dando origem a uma série de outros conteúdos voltados à ideia de cartoons amaldiçoados. E é claro que isso também pode ser notado em jogos como, por exemplo, em Bendy and the Ink Machine, que é um jogo bem icônico nesse estilo, se inspirando principalmente nos desenhos da Fleischer Studios e da era de ouro da animação. Mas como eu havia brevemente mencionado antes, Cuphead é o jogo que bebe diretamente dessa fonte de conceitos sombrios e macabros do desenho dos anos 30. E apesar de não ser um jogo de terror como Bendy, ele ainda carrega um tom bem sombrio que pode ser notado em vários pontos da história e da gameplay. Afinal, não é difícil perceber isso quando os personagens da história fazem um acordo literalmente com o diabo. E como eu disse antes, as inspirações de Cuphead são mais do que claras, quando até mesmo uma de suas conquistas fazem referência a essa época relativamente sombria das animações. Além disso, não é apenas em jogos que se pode encontrar inspirações desses horrores. Uma das obras mais famosas de Trevor Henderson se baseia principalmente nesse conceito, sendo ele o conhecido Cartoon Cat, uma criatura felina gigante semelhante a um gato de desenho animado que foi abandonado de seu show transmitido nos anos 30.
sendo uma das criaturas mais fascinantes do universo de Trevor, inclusive. A estética carregada pelos desenhos antigos evidencia um olhar de terror para nós hoje, principalmente por ser algo distante de conceitos modernos, o que faz com que assistir desenhos como esses hoje cause uma sensação estranha de algo que não é familiar, como se tivesse algo de errado com eles. As animações surreais, o constante uso do preto e branco, as trilhas e sons distorcidos, tudo isso cria um sentimento de estranhamento, como se aquilo fosse mesmo feito para ser assustador. E mesmo que essa estética seja apenas um reflexo de sua época, eles de fato nunca mais serão olhados da mesma forma que eram antigamente.